E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O que parecia inimaginável há alguns anos está ganhando forma. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, é alvo de uma proposta bilionária do proprietário do Chelsea, Todd Boehly. A oferta, que movimenta cifras impressionantes, tem o potencial de transformar não apenas a história do clube carioca, mas também a estrutura do futebol no Brasil. A proposta, avaliada em mais de 4 bilhões de reais, chegou ao Fluminense nos últimos dias e já está gerando discussões acaloradas nos bastidores do esporte nacional. Se aceita, a negociação marcaria a entrada de um dos maiores investidores do futebol europeu em território brasileiro, consolidando um novo modelo de gestão em clubes nacionais. Fontes próximas à diretoria do Fluminense afirmam que o clube está analisando cuidadosamente os termos da proposta. A principal preocupação é garantir que, caso a venda ocorra, os valores e as condições respeitem a história e as tradições do tricolor. O Fluminense não é apenas um clube, é uma paixão de milhões de torcedores. Essa decisão precisa ser tomada com responsabilidade, afirmou um membro do conselho. O interesse de Todd Boehly no Fluminense teria sido despertado após o sucesso da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, em outros clubes brasileiros. Com a meta de expandir sua influência no futebol mundial, o magnata norte-americano vê o tricolor como uma oportunidade única, tanto pela força de sua torcida quanto pela localização estratégica do Rio de Janeiro. A torcida do Fluminense, como era de se esperar, está dividida. Enquanto alguns enxergam na proposta uma chance de modernizar o clube, atrair grandes contratações e fortalecer sua competitividade, outros temem que a venda possa apagar a identidade do Fluminense e afastá-lo de suas raízes. Somos mais do que um time, somos uma família. Dinheiro nenhum pode comprar isso, comentou um torcedor em uma rede social. Nos bastidores do futebol brasileiro, a proposta de Boehly reacendeu o debate sobre o futuro da gestão dos clubes. O modelo de SAF tem se tornado cada vez mais comum, mas nem todos acreditam que ele seja a solução definitiva para os problemas financeiros das equipes nacionais. A entrada de investidores estrangeiros é um movimento inevitável, mas precisamos garantir que os clubes não percam sua essência, opinou um especialista em economia esportiva. Além disso, a oferta bilionária também chamou a atenção de outros investidores internacionais. Segundo rumores, gigantes do futebol europeu estão de olho no mercado brasileiro, avaliando a possibilidade de seguir os passos de Boehly. Isso coloca o Fluminense no centro de uma nova corrida pelo controle de clubes de tradição no Brasil. No campo, o time tenta manter o foco. O técnico e os jogadores foram questionados sobre o impacto das negociações, mas preferiram não se aprofundar no assunto. Nosso trabalho é dentro das 4 linhas. Essas questões são resolvidas pela diretoria, afirmou um dos líderes do elenco. Ainda assim, a possibilidade de contar com recursos financeiros muito superiores aos atuais já começa a alimentar os sonhos da torcida. Nomes de peso no futebol mundial começaram a ser ventilados como possíveis reforços caso o Fluminense passe a contar com o aporte do dono do Chelsea. Entre os torcedores, a expectativa é de que a equipe se torne ainda mais competitiva tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Por outro lado, dirigentes de clubes rivais demonstram preocupação com o impacto dessa possível negociação. A entrada de uma potência financeira como o Boehly no mercado nacional pode desequilibrar a competição, obrigando outras equipes a buscar alternativas para não ficarem para trás. Isso pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro, alertou um dirigente de clube da Série A. Apesar de todos os benefícios potenciais, há um ponto crucial que não pode ser ignorado: a transparência. A torcida exige que o processo seja conduzido de maneira clara, com debates abertos e explicações sobre como o dinheiro será utilizado e quais mudanças ocorrerão no dia a dia do clube. A decisão final ainda não foi tomada, mas fontes indicam que o Fluminense pretende convocar uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir o tema. Além disso, há a possibilidade de que os sócios do clube sejam chamados a votar, em um processo que promete ser histórico. Enquanto isso, Todd Boehly segue acompanhando tudo de perto.
O magnata está disposto a investir pesado e mostrou interesse em visitar o Brasil para apresentar pessoalmente seu plano de transformação para o Fluminense. Queremos respeitar a história do clube e levá-lo a um novo patamar no futebol mundial, teria afirmado Boelli a um representante do clube. Independentemente do desfecho, a proposta bilionária ao Fluminense é um marco para o futebol brasileiro. Ela mostra como o mercado nacional tem se tornado cada vez mais atrativo para investidores internacionais, abrindo novas possibilidades e desafios para os clubes e seus torcedores. O que vem a seguir promete ser decisivo para o futuro do tricolor e para a evolução do esporte no Brasil. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a proposta bilionária do proprietário do Chelsea, Todd Boehly, ao Fluminense continua repercutindo no mundo do futebol, novas informações emergem, trazendo mais nuances à complexa negociação. O interesse internacional pelo clube carioca é visto como um sinal do amadurecimento do futebol brasileiro como mercado global, mas os desafios dessa transação vão além das cifras. A diretoria do Fluminense está enfrentando um dilema estratégico. Por um lado, a oferta bilionária pode significar um alívio definitivo nas finanças do clube, abrindo portas para investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso. Por outro, a ideia de ceder o controle a um investidor estrangeiro levanta preocupações sobre a preservação da cultura e da identidade do clube. Uma das questões mais debatidas internamente é como os valores seriam aplicados, caso o negócio seja concretizado. O Fluminense poderia quitar dívidas históricas, planejar a modernização de seu estádio e investir em projetos que aproximem o clube de sua torcida. No entanto, especialistas alertam que a gestão desses recursos precisa ser transparente para evitar problemas futuros. Os torcedores, por sua vez, estão cada vez mais engajados no debate. Grupos organizados pedem maior participação nas decisões, com propostas que incluem a realização de assembleias e até mesmo plebiscitos. A pressão popular para que a negociação seja conduzida de maneira ética e responsável é um reflexo da importância histórica que esse possível acordo representa. Além disso, a presença de Todd Boehly no cenário esportivo brasileiro está sendo acompanhada de perto por investidores e autoridades. Representantes do futebol nacional, como a CBF e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, também estão atentos às movimentações, uma vez que a entrada de um gigante financeiro como o Boehly pode alterar a dinâmica de poder entre os clubes brasileiros. Outro ponto de discussão é o impacto que essa negociação pode ter na formação de atletas. O Fluminense, reconhecido como um dos maiores celeiros de talentos do Brasil, pode se beneficiar de uma estrutura internacional para potencializar ainda mais seus jovens jogadores. Ao mesmo tempo, há receios de que o foco em resultados financeiros comprometa a essência formadora do clube. Rumores também indicam que outros clubes brasileiros estão observando de perto os desdobramentos. Caso o Fluminense aceite a proposta, é provável que haja uma corrida por novos investidores internacionais, o que poderia transformar o futebol brasileiro em um polo de atração para grandes fortunas globais. Para muitos, o tricolor pode ser o pioneiro de uma nova era no esporte nacional. Entre os possíveis desdobramentos positivos da proposta está a chance de o Fluminense competir em condições iguais com grandes clubes europeus. A injeção bilionária poderia viabilizar contratações de destaque no cenário internacional, levando o clube a sonhar com títulos como a Libertadores e até mesmo o Mundial de Clubes. Por outro lado, críticos da proposta apontam que o envolvimento de investidores estrangeiros nem sempre traz os resultados esperados. Casos de clubes europeus que enfrentaram problemas após a entrada de magnatas são usados como exemplos de que o dinheiro, por si só, não garante sucesso. O Fluminense precisa aprender com os erros de outros clubes para não repetir a história, alerta um economista esportivo. Enquanto o desfecho ainda está em aberto, uma coisa é certa, a proposta de Todd Boehly marca um momento decisivo para o Fluminense e para o futebol brasileiro como um todo. Seja qual for a decisão, ela terá impacto direto na trajetória do clube e, possivelmente, abrirá precedentes para outras negociações semelhantes no Brasil. A expectativa agora recai sobre os próximos passos do tricolor e de seu conselho deliberativo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.